Bom, pessoal, continuando então, sucessão, falando de sucessão legítima, nós havíamos iniciado a nossa conversa acerca dos desdobramentos do artigo 1829 do Código Civil, colocando aí a ordem de vocação hereditária, tá bom? Conversamos um pouquinho a respeito do inciso primeiro deste artigo 1829, da concorrência, né? São 4 chamadas sucessórias. A primeira chamada é da concorrência entre descendentes e o cônjuge sobrevivente. Bom, ainda neste assunto, nós devemos pensar o seguinte: nós falamos ali da sucessão do cônjuge, vinculado também àquele caráter dos regimes de bens. E aí talvez surja a pergunta: e se forem casados na participação final nos aquestos? Bom, a doutrina tem firmado o entendimento e a jurisprudência de que neste caso deve seguir a regra do regime da comunhão parcial de bens. Lembrem-se que nós vimos no finalzinho do vídeo anterior que quando casados no regime da comunhão parcial de bens, se houver bens particulares, o cônjuge sobrevivente ele herdará, será herdeiro, e se tiver bens conjuntamente, será meeiro também, ok? Então, em tese, seguiria a mesma regra para o regime de participação final nos aquestos, tá certo? Pessoal, um detalhe aqui a respeito da concorrência cônjuge com descendentes. Se a concorrência do cônjuge se der com descendentes, filhos comuns do casal, observe essa informação, o cônjuge recebe a mesma parte de cada um dos filhos do falecido, nunca inferior a 1/4, nunca inferior a 1/4, tudo bem? Se forem filhos comuns, ou seja, filhos do casal, tá bom? Artigo 1832 do Código Civil. Legal. E se for o caso de filhos exclusivamente do falecido, imagine que o falecido está casado, mas não tem nenhum filho com o cônjuge sobrevivente, mas deixou filhos, por exemplo, de uma relação anterior. Neste caso, nós temos o caráter aí do enunciado da jornada civil 527 da jornada de direitos. Pois bem, aí com relação a esse enunciado, nós temos aqui o afastamento daquela reserva que se dá de 1/4 da herança para o cônjuge, ok? Que há essa reserva de 1/4 para quando o cônjuge concorre com os filhos comuns. Importante a lembrança aqui de que pensando naqueles parentes mais próximos que vão excluir aqueles mais remotos. Então, se nós temos aí numa linha sucessória, em linha reta, os filhos e os netos, então os netos não participam da herança, ok? Por quê? Porque os mais próximos vão excluir os mais remotos, tá certo? Bom, na chamada sucessória de número 2, seria o inciso segundo aí, nós teríamos os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de casamento. Aí não entra aquela mesma regra que nós observamos no inciso primeiro, independentemente do regime de bens, seja ele comunhão parcial, comunhão universal, separação total ou participação final nos aquestos, não importa. Se a disputa, a herança se dá com os ascendentes, então neste caso aí pouco importa
o regime de bens que está sendo estabelecido. Mas, Renato, se é separação total de bens, neste caso, os ascendentes, por exemplo, os pais como ascendentes, não herdariam isoladamente, como acontece com os descendentes? A resposta é não. O Código Civil vai estabelecer que, independentemente do regime de bens, haverá a concorrência entre ascendentes e o cônjuge sobrevivente. Legal? Pessoal, como terceira chamada sucessória, cônjuge sobrevivente que terá direito à totalidade da herança, seja qual for o regime de bens, na falta de ascendentes ou descendentes. Legal? Então, primeiro nós temos a concorrência de descendentes com cônjuge. Se não tem descendentes, ascendentes concorrem com o cônjuge. Se não tem descendentes nem ascendentes, cônjuge herda isoladamente, herda sozinho a totalidade do patrimônio. Renato, mesmo sendo regime de bens a separação total, a resposta é positiva, ok? Então, não havendo descendentes, não havendo ascendentes, não importa qual seja o regime de bens, o cônjuge herdará sozinho. Puxa, Renato, se o falecido deixou 3 irmãos e deixou um cônjuge, estes irmãos não terão direito? A resposta é não, pela ordem de vocação hereditária, tudo bem? Quem herdará será o cônjuge, isoladamente, sem concorrer com os colaterais. Legal, pessoal? Bom, e a quarta chamada aí, nessa ordem de vocação hereditária, aí estaríamos falando dos colaterais até o 4º grau. Legal, pessoal? Então, observe o seguinte, ó, falta descendente, falta ascendente, falta cônjuge, herdam os colaterais até o 4º grau. Lembram-se dos colaterais? Colateral eu tenho, colateral de primeiro grau não tenho colateral, eu desprezo, legal? Porque o meu parente de primeiro grau serão os meus pais, nessa nossa linha colateral. Então eu passo a contar a linha colateral a partir do 2º grau. A partir do segundo grau, meus irmãos. Tenho depois, em 3º grau, tios, sobrinhos, e tenho no 4º grau os primos. Legal? Então, estes são aqueles que vão herdar na ordem de vocação hereditária, com base no inciso 4º do artigo 1829. Renato, tenho um tio e tenho um irmão. Eles concorrem? A resposta é não. Por quê? Porque os mais próximos excluem os mais remotos. Mais próximo do falecido é o irmão do falecido em relação ao seu tio. Tudo bem, pessoal? Agora observe o seguinte, ó. O irmão é falecido, mas o irmão deixou sobrinhos. Então, nesse caso, há uma condição aqui de herança por representação, legal? Então, deixou primos e deixou sobrinhos, ou tios e sobrinhos. Neste caso, o irmão falecido, obviamente, não vai herdar, mas quem herda serão os filhos desse irmão que vão herdar por representação. Tudo bem, pessoal? Encerrando esse nosso bate-papo aqui, pessoal, lembre-se do seguinte, ó, se nós estivermos falando de uma relação em que ela não está no matrimônio, ela é não matrimonial, ou seja, na união estável, a regra é a mesma, tudo bem? Só troca cônjuge por companheiro, mas a estrutura aqui de sucessão, de vocação hereditária é a mesma por força da inconstitucionalidade que nós tivemos, da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790, que trazia um tratamento
diferenciado, legal? Então, quando eu falo de ordem de vocação hereditária, eu devo incluir aqui cônjuge ou companheiro. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Até a próxima.